Leitura bíblica diária, 2 Reis 18. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho do rei Elá, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante em todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre de Atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, no ano sexto de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei de Assíria transportou a Israel para a Síria e os fez levar a Alá e a Abor, junto ao rio de Gozã e às cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transgrediram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei de Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabis-Saris, e a Rabi-Saqué de Laquis, com grande exército ao rei de Ezequias. A Jerusalém subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei e saíram a eles Eliaquim, filho de Ilquias, e o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabissaqué lhes disse: Ora, dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Síria,
Que confiança é esta que te estribas? Em que te estribas? Dizes tu, porém são palavras só de lábios. Há conselho e poder para a guerra. E quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada, e no Egito, no qual se alguém se encostar contra entrar-lhes-á pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou? Dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois até agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão dos menores servos de meu senhor, quando tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi eu porventura sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, filho de Elquias, e Sebna, e Joá, e Rabi-Saqué: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor somente a teu servo e a ti falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e respondeu dizendo: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e sai a mim, e coma cada um da sua vida e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Assim vivereis e não morrereis, e não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Farvaim, Rena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses da terra, que livraram a sua terra da minha mão? Mas para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão. Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis.
Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque.